Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Copiosa Adenção. Nesse mês de junho, a gente precisa lembrar que nós estamos vivendo, o Junho Branco, que é sempre bem trabalhado dentro da Copiosa, tá? E a gente é bom lembrar que nesse mês especificamente, a gente vai trabalhar algumas séries de podcasts. Temos hoje a convidada Eliane, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela desenvolve no projeto social do Padre Wilton. Então, acompanhe os trabalhos, da Copiosa Redenção nas redes sociais, especialmente no Instagram e no YouTube, porque lá a gente vai colocar todos os vídeos, tá? Dos podcasts que estamos gravando sobre Junho Branco, tá bom? Especificamente, nós vamos falar sobre o projeto social do Padre Wilton, um projeto que nasceu no coração do padre e que recentemente a gente tem colocado em prática, de maneira social. E hoje a gente está aqui com uma convidada especial que faz parte do projeto social do Padre Wilton. Ela que é especialista em psicomotricidade relacional. Eliane, queria que você, antes da gente começar a conversar, se apresentasse, falasse um pouco da tua formação, né? E depois conta pra gente, eu sei que você tem uma relação de 15 anos com a Copiosa, mas como tudo isso começou, né? Como que você conheceu a Copiosa e hoje você permanece nela, né? Agradeço, estar aqui. Então, vou falar um pouquinho do que é a Eliane, no processo de formação. Então, minha formação, eu sou formada em serviço social, com um trabalho na área da criança e do adolescente por 19 anos. Depois, posteriormente a isso, eu fiz toda uma especialização no trabalho da psicomotricidade relacional, para crianças e depois para adultos. Uhum. E foi nesse processo todo, de trabalho, durante a minha vida como assistente social, é que eu buscava esse algo a mais. E eu encontrei dentro da psicomotricidade relacional, Muito, E hoje estou atuando como psicomotricista relacional, trabalhando com essas nossas crianças, do projeto. muito bem. Antes da gente falar sobre o trabalho com as crianças, eu sei que talvez essa especialidade ou essa palavra talvez não seja muito conhecida no Brasil, Psicomotricidade relacional. Como que você conheceu e como que você decidiu se formar nisso? Eu sei que hoje é um trabalho incrível que você presta, Não somente com criança, mas com adulto, mas no projeto aqui na Copiosa com crianças. Mas como que você conheceu e por que você resolveu se formar nisso? A psicomotricidade relacional, ela iniciou na minha vida, dentro do trabalho mesmo, porque fui participar de um curso e na época nós tínhamos uma madre da Copiosa, que era presidente do conselho, dos direitos da criança, e nós conhecemos nesse curso um pouquinho sobre a psicomotricidade relacional e nesse momento foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar. Uhum. E ela trouxe uma experiência para Ponta Grossa, e eu fui convidada a participar dessa primeira vivência, na época chama a vivência psicomotora, e foi uma vivência, assim, que marcou a minha vida. Isso, há 15 anos, atrás, e de repente, é como se fosse hoje, né, algo, assim, extraordinário. E isso foi algo assim que, Mexeu eu com quis vocês. levar para a Uhum. vida, e encontrar, digamos assim, as respostas para aquilo que eu estava buscando. Mas eu ainda demorei 2 anos para me decidir, deixar o trabalho dentro, da prefeitura na época, para poder me dedicar à psicomotricidade relacional. Isso era o algo a mais que você estava procurando? Era Assim, que você não sabia muito Era o bem o que algo a era, mas... mais. E eu vou dizer o porquê. Porque ficou um registro no meu corpo. Hoje eu posso dizer assim, a psicomotricidade relacional, ela é real, né. Ela é real, ela é Ela funciona. eficaz, eh, ela é muito rápida na sua eficácia. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto,
né, a família, o casal, o grupo, né, que você for trabalhar, vai ser completamente beneficiado, eu tenho toda a certeza, né, porque todo esse processo da psicomotricidade relacional eu aprendi vivenciando, né, no processo de formação, e isso foi me encantando, né. Então é algo, assim, que hoje eu trago como uma bandeira, né, ela é um estilo já de vida para mim, eu não sei olhar com outros olhos hoje uma pessoa, a não ser como se um psicomotricista relacional, que ele olha além. Aham. Dá pra notar que tem muito amor no que você faz, assim, né, amor no que você escolheu, e eu acho que é o caminho que você acertou na sua vida pra você seguir. Tenho certeza que você deve ter mudado, assim, com o seu trabalho, obviamente, e também com a tua fé, mudado a vida de muita gente. Eu queria fazer uma pergunta, assim, mais relacionada a uma escolha específica. Por que a escolha de atuar com crianças, assim? Qual foi essa motivação dentro de você para atuar com esse público especificamente? As crianças, na verdade, são as que são mais feridas em toda a nossa história. Fomos todos nós crianças e temos essa criança ferida dentro de nós. Então, a partir do momento que eu entendi que eu, como adulta, ainda tinha muito dessa criança ferida dentro de mim, seria mais que necessário trabalhar primeiro a criancinha que está ali, né, exposta à vulnerabilidade Uhum, social, né, às situações, de risco ou as situações, digamos assim, que ela não dá conta, porque ela é só a criança. uhum, Ela precisa ser amada, respeitada, acolhida, e a psicomotricidade relacional, seria, digamos assim, eh, esse acalento, uhum, né, claro, dentro de uma forma científica, comprovada, uhum, funciona, né, mas ela é real. Então, assim, não teria como, né, eu ter experimentado em mim, não trazer isso para uma questão, assim, de realidade social, uhum, tendo em vista que eu acompanhei nos anos da minha vida profissional, né, eh, não tão poucas e foram muitas situações, né, de crianças vítimas de violência, crianças, né, que precisavam ser acolhidas, crianças que foram adotadas, crianças que tiveram muita questão da separação, dos pais, várias situações, né, então quem é mais ferido, né? A criança. a criança. Então vamos trabalhar a criança para que ela possa ter um bem-estar, para que ela possa crescer, se desenvolver, né, e gerar novos frutos. E Torna um adulto melhor, né? a psicomotricidade é capaz de restaurar, Uhum, né, então assim, como não, né, optar por ela? uhum. Muito bem. Eu lembro que quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, você comentou uma coisa que acho que marcou para mim, assim, que é você sabe que funciona e eu acho que um pouco não, muito do amor que você carrega é porque você falou assim, antes funcionou comigo, né? Eu vivi, eu sei que funciona porque funcionou comigo. Você acha que é isso que talvez mais te motivou também, é ter encontrado algo que de fato você vivenciou, viu que funcionou e você falou, eu preciso levar isso para mais pessoas. Esse a mais que você estava buscando, talvez tenha sido isso? Na verdade, eu estava, digamos assim, achando que realmente eu estava fazendo muito pouco no que eu estava fazendo dentro do meu trabalho. Esse a mais precisa ser visto socialmente. E quando eu saio em busca disso, né, eu tenho que abdicar de algumas questões pessoais. E aí eu vou totalmente aberta a essa busca. Eu vou totalmente aberta. E aí eu encontro. Uhum, Eu encontro. Então, quando eu falo que realmente eu visto a camisa da psicomotricidade relacional, é porque ela já virou pele, sabe. hum, Ela já faz parte. A nossa formação sempre o nosso formador, nosso mestre, né, que devemos muito a ele, todos os psicomotricistas, pelo menos brasileiros, né, uhum, que trabalham com a psicomotricidade, relacional, sabe que aquele psicomotricista ele tem que ser, né.
e para ele ser, ele precisa viver, Uau. né? Uhum. Então, assim, uma vez psicomotricista, Sempre. sempre psicomotricista, ele não vai ter um olhar que não seja dentro da psicomotricidade, até porque a gente olha além. É olhar além do ser humano, daquilo que a gente está vendo nesse primeiro momento, né? Uhum. Então, essa coisa de ir além é o que eu buscava, Que né? legal. E eu encontrei, né? Claro, os desafios são imensos, né? Mas eles são encantadores. Eles são encantadores e a cada, né, atendimento que eu tenho é único. Uhum. Então, e é isso que faz total diferença, Que né? legal. Eliane, tem durante a nossa conversa também, tem a possibilidade de você, talvez, eu não sei se pode dar o spoiler, né, como falam, ou seja, contar um pouco do que é feito, mas assim, você consegue mostrar pra gente, em palavras, um pouco do que é feito durante o processo, né, que você desenvolve com crianças e adultos, tanto faz, assim, que você pode mostrar, né, que não vai atrapalhar, talvez, o seu desenvolvimento do processo, caso alguém queira, né, fazer esse tipo de processo contigo. Mas você consegue explicar ou comentar um pouco mais, assim? A psicomotricidade, ela é algo que, dentro do espaço onde nós vamos trabalhar, é um espaço terapêutico. Então você já sabe que tem que ter um espaço restrito. Uhum. Então a primeira coisa que ela vai começar a ter com você é uma relação de confiança. Tá. Então isso já é um ponto. Outra questão, nós trabalhamos com o afeto. A afetividade, ela é a base da psicomotricidade, né. Uhum. Segundo ponto que o ser humano ele vai se desenvolver muito mais com a afetividade equilibrada, né. Uhum. Outra questão, nós somos capazes de ir além, né. Nós vamos caminhando dentro do processo da psicomotricidade, como? A cada vivência. Porque a criança, vamos pegar o exemplo da criança, ela vai sendo descoberta. Quando o maior desafio da criança que chega, ela é confiar. Uhum. Quando ela entende que ela pode confiar em você, ela começa a liberar, né, as demandas, Uhum. né, os afetos, os sentimentos. E quando ela vai entendendo, ela começa a liberar o poder criativo dela, porque ela vai entender que o profissional que está lá com ela, ele vai trabalhar com ela de uma forma lúdica. Ele vai brincar, ele vai olhar para ela, ele vai acolher o que ela está trazendo. Ele não Uhum. está lá para julgá-la, para nós podemos até corrigir algumas questões, mas nós vamos trabalhar com as potencialidades, com as habilidades dessa criança, para que as dificuldades que ela vá trazendo sejam apenas dificuldades que possam ser superadas. Então, é como se nós trouxéssemos para a nossa vida um novo gás, um novo amo, Uhum. né? E dentro da psicomotricidade, essa criança, então, ela chega, ela traz a demanda que ela Você tem. falou demanda, traumas, tudo Demanda, assim. o que que eu quero dizer, né, as demandas é isso, o que ela viveu, a história de vida, né, dessa criança, e ela vem para esse espaço, ela vem brincar, porque a gente não vai esquematizar com a criança ou com o adulto o que que ele veio fazer especificamente ali. Uhum. O trabalho da criança é brincar, o meu é trabalhar com as demandas que ela vai trazer. Eu vou brincar com ela, trabalhando com as demandas que ela vai apresentar, Uhum. seja a ansiedade, seja o medo, seja a raiva, né, Sim. sejam as questões que ela não sabe resolver sozinha. Muitas vezes essa criança chega lá, chega no teu espaço, ela está com uma hiperatividade muito alta, porque Uhum. alguém conseguiu trabalhar um pouquinho essa criança de uma outra forma. Vamos trabalhar mais calma, dessa forma, aqui você pode. Não, eu entro no mesmo ritmo que ela. A coisa interessante da psicomotricidade é você, enquanto psicomotricista, é estar despojado, né? Porque é você e a criança, é você e o grupo. Então você está lá trabalhando no chão, você está sentado, você está rolando, você está pulando, você está brincando, você está criando, você está desenvolvendo. Então você está estimulando a criança a ser criança, a viver.
né? E isso desperta o quê? Se desperta na criança, vai despertar muito mais no adulto, né? Mas a gente está falando da criança, né? Que ela pode dizer que ela é criança. Tanto que, em algumas situações, eu ouvi uma criança me verbalizar: puxa, hoje eu me senti criança, Uau, né? 9 anos, né? entendi. Então, com 9 anos, eu sou o que hoje? Né? Então, você poder fazer a criança entender que ela pode brincar, né, e não é com o aparelho eletrônico e não, né, tem os méritos do aparelho eletrônico, mas o que eu posso construir? E com coisas simples, né, você tendo um adulto que eu confio, um adulto Uhum, que sentou aqui no chão comigo, um adulto que vai brincar, mas o que é brincar? Eu não uhum, vou impor uma brincadeira, ela vai desenvolver o processo. E a cada, sessão que nós fazemos, a criança vai trabalhando as necessidades dela, aquilo uhum, que ela vivenciou durante a semana, aquilo que, digamos assim, ela sofreu, né, a perca, digamos, vamos pegar um exemplo assim, né, ah, ela se impactou com uma notícia, né, então, muitas vezes ela vem repetindo aquela notícia, né, ela vem e reproduz isso dentro da sessão, né, ela traz isso para a sessão. Né, ela vai reproduzir depois através do desenho e tal, então eu vou trabalhar em cima daquilo que ela trouxe, para que ela possa reconstruir, né. O muito que aparece principalmente na área dos meninos quando vêm para a sessão, né, elas só sabem brincar de metralhar, "tarará", armas, 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 e como reverter esse brinquedo arma, né. Eu posso brincar de arma dentro da sessão diferente, como é que eu brinco com a criança? Né. Eu posso brincar de uma outra forma. Eu também posso atingi-la num combate entre eu e você, mas como é que pode ser esse meu combate? Nós não precisamos morrer os 2, né. uhum, Então, assim, como é que é visto isso, né. E o psicometricista é como se ele entrasse na magia da criança. Ele tem que entrar, captar essa magia da criança, para que a criança possa se expressar. uau. Né, então, cada atendimento, cada sessão É é diferente total, não e desafiante. existe a receita, né. Existe, eu li aqui, né, tem uma pergunta interessante. Eu acho que você é a pessoa para trazer a resposta. Existe uma diferença entre psicomotricidade tradicional e relacional? Existe isso? Então, assim como a psicomotricidade é uma ciência, né, e a psicomotricidade de si, né, é o estudo então, né, da mente e do movimento, né. E nós temos os viés, né, nós temos os tipos, né, digamos, as ramificações. Uhum, E a relacional, ela trabalha o ser humano com as suas emoções, isso uhum, na sua relação com o mundo, na relação com o outro, tá. né. Tanto que na relacional, nós não trabalhamos só o indivíduo, ele, mas nós procuramos colocá-lo num grupo também de Uhum, referência, né, para que ele possa também expressar-se ali, a gente trabalhar as demandas desse, grupo, uhum, né. E esse processo pode acontecer como nós fazemos, né, dentro da clínica, né, mas também nós podemos fazer um atendimento preventivo, que daí seria esse grupal, que pode acontecer nas escolas, né, uhum. que você pode colocar dentro até de uma grade curricular, para que isso possa ser trabalhado com as turmas. Quais as demandas dessa turma? Essa turma não avança, essa turma tem problema Isso que é de interessante. agressividade, de bullying, né, de várias Uhum, questões, né. E aí, assim, como é que é possível isso? Traz a psicomotricidade para dentro da escola, porque você trabalha esse grupo e você vai trabalhando essas relações, as pessoas começam a se conhecer e com isso elas começam a se respeitar e ver que o problema dela e o espaço dela não é diferente do outro, é. respeitar de uma outra forma, né. E aí aquele respeito entre, né, a pessoa, porque que ela possa ver o outro como o outro é, né, não como, digamos, eu pré-julgamento, né. Interessante. Aproveitando, né, esse ponto que você trouxe, você já desenvolveu ou
existe projetos que desenvolvem isso em escolas, assim? Porque isso é muito importante a Sim. gente Em força. Ponta Grossa, eu não conheço uma Uhum, escola que esteja atuando com a psicomotricidade relacional. Curitiba é a nossa referência, né? Nós uhum. temos Curitiba, nós temos Fortaleza, né? Fortaleza, inclusive, está em rede pública, né? Teve uma formação específica para os profissionais e nós temos, foi aberto concurso. Então, lá nós temos escolas municipais com psicomotricistas, com salas de psicomotricidade. Ó, Um interessante. avanço, Um né? avanço, com certeza. Curitiba são escolas particulares com psicomotricidade. Uhum, E também sei de uns trabalhos que são temos realizados com, né, dentro da prefeitura, né, que é a contratação dos uhum. serviços daí para os programas sociais que existem nas cidades, né? Então, assim, é até algo assim interessante que as prefeituras busquem esse serviço, né, para que nós possamos trabalhar, né, com a prevenção também. Interessante. Eliane, pensando em tudo que você já viveu, assim, com a psicomotricidade relacional, tem, você percebe que existe uma relação, assim, é perceptível para você que é profissional, a melhoria não somente na criança, mas para a família, assim, isso é nítido, assim, de alguma forma, quando você trabalha com uma criança, você vê que a família também mudou por causa da criança? Com certeza. Eu não sei qual é a ótica, digamos, dos outros profissionais, eu posso Uhum, falar a meu respeito, né. uhum, Eu sempre entendi que tudo vem da família, então nós não podemos, né, trabalhar a criança sem trabalharmos a família, né, seja ela o avô, seja ela a tia, ou seja, quem é o adulto responsável. uhum. Então, no meu processo de trabalho dentro do projeto, né, e mesmo na minha atuação particular, dentro da minha clínica, eu trabalho com a família, certo? A criança ela tem um momento dela, mas existe um momento aonde a criança vai brincar com essa mãe, vai brincar com o pai, né? Para quê? Ele possa se reconectar. E Uhum. talvez esse pai ele vai entender muitas coisas que ele não percebe, né? Brincando. Né. Então, assim, nós trabalhamos com a criança interior do pai e da mãe, né. E aí, em conjunto, nós conseguimos ter uma harmonia, né. Então é possível e necessário, né. Trabalhar a família como um todo. Trabalhar a família como um todo é fundamental. Muito bem. E os resultados são, assim, notórios, Uhum. né. Tanto que, algumas pessoas perguntam: "Nossa, o que que você fez com o meu filho?", né. Então a partir e daí você se preocupa, falando: "Nossa, o que eu fiz com o seu filho?". Não, é que já ele mudou o comportamento fazendo isso, ele não fazia tal coisa, ele está preocupado com isso, ele está organizando isso, ele está fazendo então, o que ele vive no brincar, ele reproduz. Só que ele reproduz de uma forma positiva. Então, Uhum. tudo que nós reorganizarmos, será reorganizarmos de forma positiva, né. Sei. Muito bem. Eliane, a gente tá, ó, eu tô afunilando aqui, a gente pensou no macro, num ambiente maior, escola, família. É, tem alguma. Você tem muita experiência, então, assim, tem alguma história. Não precisa citar nomes, óbvio, assim, mas tem alguma história que te marcou, que mexeu com o teu coração, assim, que você pode partilhar com a gente? Eu tenho muitas histórias, né, Uhum. como, eu havia falado, né, como a gente trabalha com o ser humano, né. Então, assim, primeiro eu quero só deixar claro, antes de responder a tua pergunta especificamente, que a psicomotricidade, ela não trabalha com um problema, ela trabalha com um ser, né. Ótimo. Uhum. Então, essa criança chega para você e ela é simplesmente uma criança. O adulto chega para você, ele é um adulto, tá? Então, cai-se os rótulos, tá? Uhum. Essa criança, ela é única, né? E o processo que vai acontecer, então, é dela, só dela, né? Perfeito. Então, durante todos os meus atendimentos até hoje, que graças a Deus eu tive, assim, a oportunidade de passar por vários, e quando eu não tinha o cliente, eu ia atrás, Uhum. né, no sentido de: "Não, eu vou
voluntariar-me, né? Eu vou levar a psicomotricidade a algum lugar. Então eu visitava escolas, eu visitava por quê? Porque era necessário eu levar essa verdade. Eu preciso repartir o pão e eu precisava levar, né? Porque ela estava assim tão forte dentro de mim que eu falava, não é possível que isso não vai chegar a alguém, né? E já que o alguém não chegava a mim, Eu vou até ser alguém. eu vou atrás dos alguéns. É isso aí. E esses alguéns sempre deram um respaldo positivo, Que bom. né? E muitas vezes, agora voltando à sua pergunta, então foram vários, foram inúmeros, eu teria muitos para citar, mas eu penso assim, tem um que até assim é simples e impactante ao mesmo tempo, de uma criança que dentro da nossa estrutura de sessão, nós entramos na sala, tiramos o sapatinho e elas já sabem que elas entram de meia, e aí nós temos um espaço onde elas vão sentar, que é o espaço de acolhimento, aonde a gente chama o espaço do tapete, enfim. Temos algumas, né, sequências. E, uma situação, a criança, teve uma situação particular em casa. E ela falou para a mãe dela o seguinte, que a mãe veio conversar comigo para saber o que estava acontecendo, ela quis entender o que era isso. Dentro da sessão, essa criança tem o espaço do relaxamento, ela tem o espaço onde final, aonde, ela pode, né, com o paraquedas colorido, muitas vezes se né, cobrir-se, porque a gente trabalha afetividade, então nada mais que a contenção. Então ela sente a necessidade. Então, dentro da psicomotricidade, o bonito é isso. A bola não é mais a bola, o papelão não é mais o papelão, eles tornam-se afetivos. Tá. Eles saem do que eles são, daquele plástico. Que tem criança que leva um pedacinho da bola embora, sabe que estourou, porque é importante aquilo, Entendi. né? E essa criança, então, ela vive aquele momento, né? E sabe que lá ela se acalma, que ela tá tranquila, que ela se sente cuidada, que ela se sente o quê? Protegida, né? E aí ela vai para casa, e daí teve uma situação em casa com o irmão, mais velho, adolescente da família, né, em si. E aí ela diz que ela chama essa mãe e fala assim: "Mãe, se você trouxer o meu irmão na sala e ele deitar no tapete, e aí você traz o cobertor e ele fica cobertinho desse jeito", né, explicou como que era fazer, ele vai se acalmar. E daí era para trabalhar a respiração dele, né, assim como ela trabalhava lá. E que daí tudo ia passar, que ele ia ficar calmo, ele ia descansar, e depois ele podia, levantar dali que ele ia estar bem. E a mãe veio conversar comigo, né, o que era isso que ela tinha ido levar, por quê? Porque as crianças têm algo muito especial, assim, que elas não contam o que elas fazem dentro da sessão, porque é muito delas. E não sou eu, psicomotricista, que falo: "Não vá contar", é dela. Então ela vai falar se ela fez alguma coisa lá dentro, porque o pai vai perguntar: "O que você fez?" A criança vai falar: "Ah, joguei". Mas de que forma é esse jogo? Porque é um jogo simbólico, é diferente. Ela sabe que é diferente, que é o espaço do refúgio dela. Então, o que essa criança quis dizer nisso, né? Que ela sabia que ela tinha um espaço de segurança. E que ela foi lá fora levar a realidade. Não fui eu que falei para ela: "Olha, o que você aprende aqui, você leva lá para tua vida, você leva para tua casa". Não. Ela foi tentar o quê? Usar já desse acolhimento, dessa afetividade que ela já conseguiu enxergar, né, dentro né, do momento onde ela estava fazendo né, participando da sessão, ela foi lá já levar para casa dela. Então, isso também já te responde ali uma pergunta que você fala: "E os pais são impactados?" São impactados, porque algo vai mudar, com certeza. E os pais vão querer saber o que acontece lá dentro. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. "Nossa, a gente fica esperando aqui fora da sala e escuta um barulho. O que acontece lá dentro? Dá uma vontade de saber", né. Então eles ficam, assim, curiosos, porque e ela: "Pss, não vou contar",
né? A criança não quer, ela quer deixar esse sigilo, né? Mas quando existe a oportunidade de os pais poderem experimentar um momento de vivência, algo assim, né, com a criança, aí eles entendem um pouquinho o que é esse brincar, né? Que faz toda a diferença. Isso mostra a bondade do que é bom também, né? Porque, por exemplo, ela é um ambiente seguro e ela quis levar pro irmão dela, né? Sim. Esse ambiente seguro, olha que carinhoso, né? Ela foi É, levar isso pra levar ela. isso, exato. Muito bem. Eliane, vamos falar do projeto, então, social do Padre Wilton. De maneira, assim, bem simples, assim, como que você atua, né? Qual é a sua função, qual é o trabalho que você desenvolve? Como é que faz também para chegar até você, caso alguém queira ser atendida por você? Tá. Então, no projeto do Padre Wilton, eu já estou desde 2021. Uhum, Nós iniciamos o trabalho da psicomotricidade relacional. tá. As crianças, né, elas passam, então, primeiro por uma seleção, porque nós não temos muitas vagas, Uhum, né? Então, nós estamos todo num processo de transformação ainda, né? De adaptações. Nós já demos bastante passos, né? Deve-se vir, então, né, participar do grupo de apoio, tá. né, às famílias dos dependentes químicos, Tá bom. né? Esse é uma dos nossos requisitos. Uhum, E essas famílias, né, tendo essas crianças que muitas vezes a mãe está em recuperação dentro da clínica, né? O pai, às vezes, é que está sendo atendido dentro da clínica, uhum, a criança também vai poder receber esse atendimento, certo. né. Então, passa por esse processo, precisa daí ser acompanhada também, né, participar desse grupo da família, né, para que ela possa ter a oportunidade, né. Uhum, Então, assim como o pai, a mãe está sendo cuidado, aí nós vamos cuidar também, né, da criança, né. Só que hoje nós temos ainda toda essa questão de uma grande demanda, mas a gente já está avançando, né, para aumentar todo esse número, porque a gente já caminhou bastante, né. E como, eh o respaldo, das pessoas da comunidade que apoiam o programa, né, eh, tem também nos favorecido, então digamos assim, a tendência é a gente poder atender muito mais cada vez pessoas, mais. né. Muito bem. Aproveitando um pouco desse apelo, né? A gente sempre fala que tem algumas pessoas que nós chamamos de amigos da redenção, que são pessoas que ajudam, contribuem financeiramente com a Copiosa e que são sempre, né, muito bem-vindas, porque esse projeto do Padre Wilton começou lá atrás. Na verdade, começou quando a Copiosa, né? Ela começou a existir. E existem muitos projetos, existem comunidades terapêuticas, né? Que Sim. é onde, né? Você comentou que tem os pais e as mães que às vezes estão fazendo o tratamento. Então fica aqui o convite também mais uma vez. Eu fiz no começo, mas faço novamente. Siga as redes sociais da Copiosa, né? O Instagram, vá no portal, né? Também da Copiosa Redenção. Lá tem o caminho para você se tornar amigos da Redenção e ajudar financeiramente ou da forma que você puder os projetos sociais do Padre Wilton. Eliane, eu queria te agradecer, foi rapidinho, né? Mas eu queria te agradecer demais, assim. Eu acho que hoje eu aprendi uma coisa nova com você. Também, mais uma vez, acho que eu preciso deixar muito claro aqui que dá para olhar nos seus olhos o brilho do amor com que você faz, né? A tua profissão. E aí eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, contatos, né, para as pessoas te acharem, se você tem rede social ou até algum contato WhatsApp, alguma coisa assim. E aí, olhando para a câmera, um recado para quem está em casa, né, assistindo a gente. Eu é que agradeço essa oportunidade, né, e assim, vamos deixar mesmo as pessoas curiosas com a psicomotricidade funcional, Isso. porque é isso que nós queremos, né, mais adeptos, né, a vestirem a camisa junto comigo, com você, com o pessoal do projeto, né, para que nós possamos avançar, Isso aí. né. Nós temos aí crianças e crianças, né, vamos fazer a diferença, né, e para fazer essa diferença a gente precisa se unir. É isso aí. É, hoje a minha clínica, né, eu tenho uma clínica, particular, é a Ludic PG,
com o nome Ludic, né? Porque nós trabalhamos o lúdico, então a intenção já era essa, né? Trabalhar essa questão desse lúdico, né? Desse prazer de brincar, de você chegar, de você ser acolhido, né? E aí busca a nossa rede social, né? Nós estamos agora no processo de mudança, né, da questão de espaço, né? Então, né, mudei um tempo de espaço, então a minha rede social precisa ser alterada também. Então, vão me buscar. Meu espaço era um espaço laranja, agora eu tenho um espaço azul. Vou falar, não, mas esse lugar não é o mesmo, né? E que vá nos buscar, né? Porque nós estamos ali para dar o nosso melhor, né? Não tem como trabalhar com afetividade não sendo, né, acolhedor. Nós estamos aí para isso. Muito bem. Certo? E assim, para deixar então. Deixa um recado para as pessoas que estão em casa. O recado é: seja um amigo, né, da Copiosa, seja um amigo do projeto, né, do Padre Wilton, e venha comigo, venha com os nossos amigos, olhar de uma outra forma, sabe? Nós podemos fazer a diferença, e a diferença é pouca, né? É permitir-se, né? Nós já trabalhamos descalços, por quê? Porque nós vamos nos desposar, né, de muitas vezes olhares que não são necessários, né? Então, esse coração que o Padre Hilton sempre deixou ali presente, é esse coração, né, que nós temos no nosso trabalho. Quando a gente fala trabalho, né, vai muito além do que isso, né? E a gente conta, então, com a ajuda de todos, né? E todas as pessoas que tiverem interesse, será um prazer eu poder falar da psicomotricidade e levar, né, esse trabalho e as áreas que a psicomotricidade pode atuar, né, para a vida, né, de cada um e para que tenha um bem-estar, né, e uma melhoria emocional e uma felicidade aí na vida. É isso. Tá? Eliane, obrigado, né? Deus te abençoe. Deixa aqui o convite, né, gente? Procurem a Eliane para conversar sobre esse assunto. Né? Ela está super disponível, não somente para atender, mas também para falar sobre o assunto. Né? Muitas vezes as pessoas falam: caramba, é a primeira vez que eu ouvi falar disso, ou ouvi falar, mas eu quero entender um pouco mais. Procurem a Eliane, tá bom? A gente finaliza aqui. Fica aqui mais uma vez o convite para seguir as redes sociais da Copiosa Redenção. Fica de olho no Junho Branco com vários episódios de podcast falando sobre esse assunto, tá? Saúde emocional, dependência química, coisas que são importantes para a nossa vida e das pessoas que a gente ama. A gente sempre conhece alguém que precisa de ajuda, ou às vezes até mesmo a gente está precisando de ajuda. Então fica de olho, fica esperto, atento e a gente se vê em breve num próximo episódio do podcast da Copiosa Redenção. Fiquem com Deus e até breve. Força e coragem.